Boa noite! Começa agora o painel das Casas de Pão da IAD Jari. A comunhão é muito importante entre os discípulos de Jesus Cristo. E por isso desejamos uma excelente reunião, cheia de cuidado e provisão. Lembrando que todas as noites de domingo às 19 horas, nossos templos em Toropy, Quevedos e Jari recebem o nosso culto de celebração. Tua participação só engrandece o nosso evento. Toda terça-feira é dia de formação continuada. Converse aí com o seu líder sobre como participar. Somos uma igreja que faz discípulos e amamos cuidar de pessoas. Vem conosco, vem ser IAD Jari. Lembrando, queridos, sábado às 19h30 temos o nosso culto geral de jovens, com a presença do ministrador de louvores Matheus Gonçalves, da cidade de Jaguari, o nosso ministério aqui de louvor. Vamos fazer uma grande e linda festa para o nosso Senhor Jesus Cristo. A sua presença é muito importante, aguardamos você. Queridos, é um prazer estar participando de mais uma Casa de Pão com vocês, é um prazer estar chegando aí na tua casinha para comentarmos um pouquinho de mais uma Casa de Pão. Bom, estamos aqui com a irmã Tatiane para comentarmos um pouco a respeito da palavra que nos foi ministrada pelo pastor Amós domingo passado, ao qual ele nos trouxe uma palavra bem conhecida, mas profunda, objetiva, que nos fez pensar bastante. A parábola do filho pródigo, que se encontra no livro de Lucas, capítulo 15, ali início, versículo 11 até o 25, talvez em diante, um pouco mais. E o pastor foi muito feliz na sua ministração, ao qual ele colocou por tema na mesa do Pai. E acredito que todos conhecem, ou vocês vão ter mais tempo para ir na tua casa de pão, aí na tua roda de conversa, de fomentar essa parábola, conversar, aprender, conhecer essa parábola, sobre o que ela fala. Fala a respeito de um pai, tinha 2 filhos, um mais moço, um mais velho. E o mais moço pediu a herança, pediu a sua parte da herança para ser dono da sua parte já. E passado alguns dias ele saiu viajar, saiu conhecer o mundo, vamos dizer assim. Saiu da casa do pai, saiu do aconchego do pai para conhecer o mundo. E foi infeliz na sua viagem, perdeu tudo, se prostrou diante dele mesmo sem nada, perdendo tudo que tinha adquirido, perdendo toda a sua herança. E no longo da sua história, no longo da sua vida, ele se deparou com uma saudade de estar na casa do pai, se deparou com uma lembrança que os funcionários do seu pai estavam passando por um bom momento, estavam com a mesa farta naquele momento em que ele estava com fome, estava com frio, estava sentindo falta do aconchego, do carinho do pai. E o pastor Amós foi muito feliz nas suas palavras, ao qual ele nos fez pensar bastante. 2 filhos, o mais velho e o mais moço. O mais velho, lembrando que ficou morando com o pai, morava com o pai, tinha acesso direto com o pai, podia pedir tudo, podia ter acesso a tudo o que era do seu pai, lembrando que ele estava com o pai. E o filho mais moço, passado algum tempo, resolveu chegar de novo à casa do pai. E o pai, vendo o filho mais moço chegar à sua casa, correu e abraçou-lhe, beijou-lhe, como fala nos versículos que o pastor nos ministrou. E fizeram uma grande festa, o pai fez uma grande festa para a chegada do filho, ao qual carnearam um novilho cevado, festejaram roupas novas, uma linda festa. E no decorrer da sua ministração, o pastor Amós nos fez pensar em alguns pontos. E eu quero aqui, juntamente com a irmã Tatiane, ver o que ela pegou desses pontos que o pastor nos fez pensar. O que para você falou, irmã Tatiane, que a senhora quer deixar para nós aí? Boa noite, que alegria estar aqui com vocês novamente. E, pois é, Lucas, eu fiz algumas anotações, né, assim como você, que o pastor ainda falou, né, que ele queria mencionar mais o filho mais velho, né, aquele que ficou em casa, né.
nem se deter muito no mais novo que saiu e que passou toda a dificuldade, passou fome, né, gastou todo o dinheiro e se arrependeu, né, e voltou à casa do pai, mas ele quis falar mais sobre o filho que estava em casa com o pai. E esse filho, ele estava, como a gente vai ler, né, ele estava em casa com o pai, mas é como se ele não estivesse, né, Lucas? Exatamente. Ele se comportava como um órfão, né, como se não estivesse na casa do pai. Ele não se sentia à vontade, ele não sentia liberdade com o pai. Não que o pai não o desse essa liberdade. Problemas que ele tinha, com certeza, consigo mesmo, né, de uma paternidade não resolvida, que ele agia dessa forma, né? Exato. Então, até foi muito interessante, assim, alguns pontos que o pastor listou, né, sobre características, né, de pessoas que têm problemas, né, de orfandade, né, como são pessoas que têm problemas com regras, pessoas que elas começam algo e não terminam, né? Que é a procrastinação que a gente fala, pessoas inseguras, que estão sempre buscando a aprovação dos outros, não acreditam em si mesmo, pessoas que se auto-sabotam. Esse rapaz, com certeza, era assim, né, Lucas? Porque talvez, ao invés dele comemorar a volta do irmão, que para o pai, né, tinha se perdido, o pai não tinha certeza se esse filho estava vivo, se estava morto, né? Era dele comemorar junto, dele festejar, e ele agiu de uma forma invejosa, recalcada, né? Não comemorou, não ficou feliz da volta do irmão, né? Então, nós vamos comentar sobre isso, né, Lucas, nessa noite. Exato. Foi bem profunda a ministração, as palavras do pastor Amós, ao qual ele nos fez pensar bastante no filho que tinha ficado em casa, no filho mais velho, ao qual a gente pensando, você aí na tua casa de pão fomentando esse assunto, você pode pensar por quê, que nem a irmã Tatiane citou aqui a palavra órfão, sintomas de orfandade, ao qual aquele filho, ao ver a festa para o irmão mais novo que tinha retornado, acredito eu, ficou com ciúme daquela situação, aí todos em roda, todos paparicando aquele filho que fez tudo errado, que fez tudo bagunçado, que teve as oportunidades que teve e botou tudo fora. Mas eu acredito assim que ele poderia ter parado e festejado junto. Por que eu digo isso? Porque ele estava sempre do lado do pai. E será que ele reconhecia isso? Que ele estava ao lado do pai dele? Como o próprio pai disse, né, Lucas? Tu tá sempre comigo, tudo que eu tenho, né, é teu também. E daí, Lucas, eu fiquei pensando assim, ó, muitas vezes eu agi assim, sabe? Muitas vezes a gente pode agir assim. Quem sabe quantas vezes nossos irmãos, né, saíram, se distanciaram, tropeçaram e caíram. E quando voltaram para a presença do pai, quem sabe muitas vezes eu já agi assim. Ou eu posso agir assim, se eu não tomar cuidado. Então, como a palavra diz, né, Lucas, que aquele que está em pé, cuide para que não caia. Então, a gente precisa tomar posse dessa palavra e se autoavaliar para que a gente não venha fazer isso. Será que a gente está comemorando, né, quando aqueles que saíram, que quem sabe fizeram atrocidades, coisas horríveis, reprováveis, né, aqui do nosso meio, vamos falar, né, do nosso contexto aqui, e quando eles estão retornando tudo detonado, quem sabe, né, bagunçado emocionalmente, feridos, cicatrizes, né, será que a gente está comemorando? Será que a gente está festejando, né? Está participando da festa, que nem o pai formou aquela festa lá para o filho, ofereceu? Exato. Ou será que a gente está se colocando, né, agindo da forma que aquele filho, né, que aquele irmão, que era irmão dele, né, agiu, né, com recalque, né? Eu estava aqui o tempo todo, eu que fico aqui, eu que ajudo, eu que faço, eu que trabalho, né? E esse aí agora colocou tudo fora e volta e é o queridinho do papai, né? É uma palavra para a gente se analisar, né, e pra gente, né, Lucas, pra gente não praticar, não fazer isso, né? Ouvindo essas palavras, irmã Tatiana, eu quero pegar aqui uma anotação que tá aqui nos meus rascunhos. Precisamos desistir de sermos regidos pela maneira antiga, maneira essa de querer enxergar e não de abraçar. Precisamos aprender o relacionamento com o pai, precisamos desfrutar desse relacionamento. Se aquele filho mais velho tivesse um relacionamento com o pai, ele ia estar com a mesma felicidade do pai. Precisamos deixar a mentalidade de escravos
é assumir a de herdeiro. Se esse filho mais velho tivesse assumido aquela mentalidade de herdeiro, o que era dele já ia ser dele, era dele, ele poderia só ajudar o restante agora. E trazendo agora, queridos, Pai, Deus, trazendo agora nós, a irmã Tatiana usou a palavra, como nós estamos recebendo aquelas pessoas que vêm machucada, que vêm ferida. Eu, Lucas, Deus, meu Pai, Pai Celestial. Deus não é um Pai qualquer, é um Pai diferente, um Pai que sabe de tudo o que você pensa, um Pai que nos conhece nos mínimos detalhes. Exatamente. E isso falou bastante ao meu coração. Por que que muitas vezes a gente não tem um relacionamento gostoso com Deus, reconhecendo Ele como Pai? O que que nos impede de termos esse relacionamento de filho com o Pai? Eu acredito que a gente mesmo, né? O fato de, como tu falou aí, né, Lucas, da gente querer, a gente reger, né? Ser regido por aqueles pensamentos Exato. antigos, né? Como muitas vezes a gente tem, né, uma visão que Deus, como o pastor falou, né? Que Deus é um Deus carrancudo, um Deus que castiga. Olha só, saiu do nosso meio, caiu, cometeu alguma coisa que não devia. Agora a gente tem que vamos queimar ele, vamos dar um gelo, né? Como dizem aí fora, vamos dar um gelo agora. Ai, não vamos dar muita confiança, porque a gente deu total confiança, colocou para dentro de casa, né? Exato. Deu chance e não correspondeu, agora não vamos dar mais confiança, agora deixa ele lá, deixa ele sentir. Deus não agiu assim, né? Nós não merecíamos, nós estávamos nessa condição, né, Lucas, desse... Exatamente. Né? Então, e algo também, Lucas, que falou muito comigo, foi ali aquela passagem que o pastor falou, sobre o 2 Samuel ali 9:13, que fala, né, sobre o filho de Jonatas, o Mefibosete, né? Exatamente. E ele tinha suas pernas quebradas, era aleijado, né? E o rei Davi mandou buscar, né? Ficou sabendo que ainda existia um da linhagem do rei Saul, e mandou buscar e restituiu tudo aquilo que era dele, né? E colocou ele, né, num lugar de honra, né, que era na mesa com ele, né? Exatamente. Para morar também com ele no palácio. E dessa forma o Senhor fez conosco, né, Lucas? A gente estava lá, né, todo quebrado, todo detonado, né? E o Senhor foi lá e nos achou, nos juntou e nos trouxe, né, para um momento de relacionamento, né, para sua mesa. Exato. Né, Deus acredito que sempre teve com a mesa dele montada, sempre, nos esperando. servida, Ele sempre né? teve de braços abertos, querendo nos abraçar. Eu escrevi uma frasezinha que eu quero deixar para nós pensar. Nós humanos, reconhecendo quem é Deus, que não venhamos reconhecer quem é Deus. Como filhos de Deus, precisamos desistir da maneira antiga que tínhamos de quem era Deus. Como a irmã Tatiane falou, um Deus carrasco, um Deus carrancudo, um Deus que cobra aquilo que às vezes a gente imagina e não é desse jeito. Existe um Deus que quer nos tirar desse pensamento antigo. É preciso aprender um relacionamento com o nosso Deus, Pai, um relacionamento de pai e filho. Porque a gente sabe, né, irmã Tatiane, Deus está sempre disposto a nos ajudar. Está sempre disposto a nos dar aquela parte da herança. E eu pego para mim essa herança, conhecimento, amor ao próximo, querer prover o cuidado pelo próximo, querer ter uma festa de relacionamento abundante na presença de Deus. Porque a gente pensa, festa. Festa, eu pensando assim comigo, e nas casas de pão dá para vocês pensar, festa é isso aí, é comunhão, é compartilhar a palavra de Deus, é crer que Deus pode suprir todas as necessidades, é crer que Deus pode mudar a nossa fibra moral da nossa cidade. Festa é crer que Deus é o único e verdadeiro controlador de todas as coisas. Exatamente. E algo que me veio assim agora, Lucas, é o seguinte, que a gente nunca deve esquecer de onde que a gente saiu, né? Exatamente. Não é no sentido de viver num passado, não é isso. Mas a gente sempre lembrar de onde o Senhor nos tirou. Claro. Lembrar e como a palavra diz, né, que aquele... Não é a palavra... Alguém fala por aí, assim, que quem muito foi perdoado, né, automaticamente vai amar muito, né, porque ele conhece o que é ser perdoado, né. Então, automaticamente, se foi tão bom para mim ser tirada desse largo de lodo, de pecado, né, imagina ser perdoada,
ter uma nova chance, eu preciso fazer isso, promover isso para os outros, né? Claro que o perdão é o Senhor que concede, mas o de abraçar, de estar junto, né? De ajudar a pessoa a se firmar, né? Isso precisa ser nós, né? Como família, né? Nós precisamos fazer esse trabalho. Queridos, eu quero deixar para o decorrer da tua casa de pão aí mais uma frasezinha que eu escrevi aqui. É preciso, pela renovação do nosso entendimento, reconhecer a nossa paternidade com Deus. Aí na tua casa de pão você vai ter bastante tempo para conversar a respeito disso. É preciso, pela renovação do nosso entendimento, reconhecer a nossa paternidade com Deus. Irmã Tatiane, deixa suas considerações finais. Exatamente. Aí. Então você é aquilo que a Bíblia diz que você é. Não importa o rótulo que as pessoas te coloquem, né? Não importa, importa o que Deus diz sobre você, o que a Bíblia diz sobre você. Então eu quero que você se firme, que independente do que está acontecendo, do que aconteceu, se você errou, se você pecou, enfim, não importa. Importa que você esteja na presença do Pai. Você sabe que existe um Pai que te ama, que é o Senhor, e que Ele está pronto a te abraçar. Como o Lucas estava lendo ali, que o pastor leu, a gente observa no início que foi o Pai que beijou o Filho. Quando o filho chegou, né? Exato. Então, assim, esse pai está pronto a te abraçar, a te beijar e te receber e preparar uma festa para você e comemorar com você o seu retorno, a sua decisão, a sua vitória. Queridos, desejo a todos vocês um bom bate-papo, uma abençoada casa de pão e um bom final de semana para todos. Convido nossos cultos de celebrações. A sua presença é muito importante. Até mais, um bom fim de semana.